Meus queridos amigos, e uma das perguntas mais feitas depois dessa Men's Physique Pro no Expo Super Show foi a seguinte: que posição o Felipe Franco ficaria caso ele estivesse vindo para esse show? E nesse vídeo nós vamos conversar bastante sobre isso, trouxe várias montagens aqui pra gente comparar e cara, vamos tentar chegar a um consenso em que posição o Felipe ficaria. E mais, eu trouxe também aqui o Pedro Lima, que vocês vão conhecer um pouco mais agora, é um super Men's Physique brasileiro e um cara que eu acho que certamente teria ficado no first call-out desse show também. Então, se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações e vamos embora discutir sobre tudo isso aqui. Bora lá! Iniciando aqui, pessoal, com o face front de Diogo, Kaique e Felipe. E vocês podem questionar: Igor, por que tu não trouxe o Vinícius Matheus? Não trouxe porque eu não encontrei imagens boas, certo, galera? A única imagem de frente, mais ou menos, que eu encontrei do Vinícius Matheus é um que ele tá com a espada assim, então não faria muito sentido comparar os caras aqui na pose de palco para o Vinícius lá com a pose comemorando a vitória. Então, preferi por deixar de lado. Mesmo assim eu vou usar o Vinícius também nesse vídeo e também vou fazer algumas comparações com ele, beleza? Então, quando a gente olha de frente aqui, cara, o primeiro ponto que eu preciso ressaltar para vocês é que esse físico do Kaique realmente vai ser um físico que vai ficar abaixo dos demais. E tudo isso eu já comentei com vocês em um vídeo em especial. Então, mesmo aqui o V-Taper super acentuado do Diogo, ainda assim eu acho que esse físico aqui do Felipe tá bem à frente dos físicos destes dois aqui. Se fosse para pontuar, eu pontuaria esse físico do Felipe vencendo tanto o Diogo quanto o Kaique por no mínimo um 10-8. Eu pontuaria o Felipe Franco nesse sentido. Acredito que em relação ao Kaique, o Felipe Franco aqui está muito mais cheio, muito mais denso, muito mais emblocado, o abdômen muito mais encaixado, uma estética muito mais bonita. Então isso daria uma vitória tranquila desse físico do Felipe Franco, que fique claro, desse físico para esse físico aqui do Kaique de Oliveira. O mesmo serve aqui para o Diogo, que apesar desse V-Taper extremamente acentuado, acho que o Felipe Franco acaba tendo um shape mais bonito, um desenho, uma linha de físico mais bonita, com uma excepcional condição e um físico muito denso. Então, comparado a esse físico do Diogo, eu acredito que o Felipe levaria com uma certa vantagem aí, pelo menos um 10-8 nessa pose de frente. Comentar rapidinho com vocês aqui a respeito do Pedro Lima. Esse cara ficou na 4ª posição lá no Mr. Big Evolution, né? A mesma competição em que o Felipe foi campeão. Mesmo assim, eu acho esse cara aqui excepcional. Ele tá fazendo um off, eu creio que ele vai vir ainda melhor. Ele tem um físico meio parecido aí com o do Felipe Franco, porém com um nível inferior de massa muscular, na minha opinião. Ainda assim tem uma linha muito bonita, tem um tronco alongado, tem um V bem legal, tem gomos abdominais aqui, a parede abdominal bem legal também. E esse cara vai vir numa versão ainda melhor. Então, caso esses dois caras aqui estivessem nesse Expo Super Show, rapaziada, eu acho que certamente teríamos um first call-out dividido entre Felipe, Kaique, Diogo, Vinícius Matheus e também aí o nosso Pedro Lima, além do Fael, né, que é um cara que veio excepcional para esse show e ficou no top 4 do Super Show. Na minha opinião, esses 6 caras fariam o first call-out, caso todos estivessem na sua melhor condição nesse palco do Muscle Contest Brasil. Como não tivemos, né, vai ficar só na imaginação para um próximo show. E antes de seguir aqui para essas comparações aqui, preciso fazer a indicação para vocês de 2 componentes super importantes para a tua suplementação. Beta-alanina para te ajudar a performar ainda mais no treino. Se você soma a suplementação de beta-alanina, que vai te deixar mais resistente no treino, a suplementação de creatina, que vai te estimular a ter um pouco mais de força, podem ter certeza que esse combo vai potencializar demais o seu treinamento. E você ainda pode usar o meu cupom IK aqui no site da Growth, cupom IK bem facinho, 2 letrinhas, e conseguir um super desconto. Então, se você tem condições, corre lá na Growth, link aqui na descrição, garante tua creatina Creapure, garante também a tua beta-alanina e transforma teu treino, confia em mim, beleza, pessoal? Então, vamos agora comentar diretamente aqui a respeito do Felipe Franco contra o Kaique de Oliveira. Lembrando mais uma vez a respeito desse físico aqui do Kaique, vocês sabem que é um físico que eu vi, que eu já comentei, né, bem abaixo do que a gente espera do Kaique. Olhando aqui, cara, eu repito o que eu falei nessa montagem aqui, né? Eu acho que aqui o Felipe vencia de frente com uma certa facilidade, no mínimo aí um 10-8 nessa pose de frente. Eu vejo um Felipe muito mais cheio, vejo um Felipe muito mais denso, um Felipe realmente com uma condição impressionante, enquanto a gente vê o Kaique, que é um cara que sempre nos impressionou com condicionamento, com densidade, com aquele aspecto hard, dessa vez com um físico bem mais murcho, bem mais flat, aquele físico meio miado, um físico que a gente sabe que não é o Kaique de Oliveira. O Kaique de Oliveira é uma máquina, tem um físico incrível, mas dessa vez, por algum motivo, acabou que falhou e aí
peca, né? Quando peca, rapaziada, bodybuilder é isso, é dia. Se você não tá no ponto no dia, não tem o que fazer. E é por isso que o Kaique ficou no top 3. Então, comparando aqui esses dois físicos diferentes, vocês podem deixar a sua opinião aqui no comentário. Eu acho que seria aí um 10-8 bem tranquilo pro Felipe Franco. Quando a gente chega de costas, rapaziada, o que é que acontece, né? De costas, o próprio Kaique, ele, pelo menos no Super Show, ele me mostrou o cara mais maçudo nas costas. Essa região do trapézio aqui, ó, a parte baixa da dorsal também, é a dorsal mais preenchida. Porém, a gente tem visto que não só preenchimento, né, vence uma pose de costas ou te dá vantagem o suficiente para que você consiga vencer. Então, para o Kaique, talvez um pouco mais de expansão e detalhamento cairia muito bem para essa dorsal, coisa que ele acabou não trazendo. O caso aqui do Felipe Franco, cara, o Felipe Franco tem muito músculo nas costas. Vejam como a gente tem o delineado aqui do lower back, né, tem as marcações aqui no trapézio, porém o Felipe é um cara que peca atualmente em questão de detalhamento. A gente vê aqui, ó, como é ofuscado essa região que geralmente é muito detalhada e que o próprio Vinícius Matheus dá um show de detalhamento nessa região. A gente vê no Kaique aqui uma certa marcação aqui e ali, porém a gente não vê aquele nível de detalhe impressionante, né? E o mesmo serve aqui para o Felipe Franco. Então, olhando essa pose de costas aqui, levando em consideração que o Kaique tem mais massa, né? Precisaria ver no palco aí questão de largura, porque aqui dá a impressão que o Felipe tá mais largo, porém a gente sabe que essa é apenas uma montagem aqui por fotos. Talvez se o Kaique vencesse de um 10-9 aí seria compreensível, né? Talvez fosse compreensível. Então, como o Felipe vence com uma certa facilidade de frente, certamente ele ficaria à frente do Kaique nesse show, deixando, vejam que incrível como é bodybuilding, deixando o Kaique, que até então era o nosso Superman's Physique, fora do top 3 de uma competição nacional. Vejam que coisa é, rapaziada, como o fisiculturismo se resume ao dia, né? É isso que a gente fala. Seguindo aqui, eu coloquei essa imagem do Felipe de frente aqui com o Diogo. Novamente, eu reitero o que eu falei aqui no início. Acho o físico do Felipe muito mais impactante, muito mais bonito, muito mais fluido aos olhos de quem assiste os shows. Eu acho que certamente o Felipe venceria essa pose de frente. Difícil, né? Achar alguém que vença aqui o face front para o Felipe Franco. E digo mais, rapaziada, a dorsal do Diogo não veio das melhores nesse show, né? Então talvez a pose de dorsal não desse vantagem suficiente para ele ficar à frente do Felipe. Então não seria de se surpreender caso o Felipe superasse o Diogo também nesse show, mas claro, infelizmente a gente não teve a oportunidade de ver isso aí, certo? Só passando rapidinho aqui com o Pedro Lima, comparando ao Kaique, eu acho que esse físico do Pedro Lima brigaria feio aqui com o Kaique, certo? Eu acho que o físico do Pedro Lima estava um pouco melhor em condição com relação ao Kaique, e quando a gente olha aqui de costas, ó, acaba que ele é um pouco mais estreito, né? Não tem aquela quantidade tão grande de detalhe também, então seria uma briga boa, cara. Essa é uma briga que eu queria ter visto, né? Claro, lembrando mais uma vez, seria esse físico do Kaique, que não foi nem de longe seu melhor físico, contra esse que talvez tenha sido o melhor físico do Pedro Lima. Agora o Pedro Lima vai fazer um off para tentar voltar melhor e vamos ver o que é que acontece. Mostrando rapidinho aqui o Pedro Lima do lado do Diogo Montenegro. Vejam, né? É foda comparar V-Taper com o Diogo, mas vejam como o V-Taper do Pedro também é bem acentuado, né? E eu converso com ele, eu sei que ele vai fazer um trabalho ainda melhor para tentar trazer essa cintura ainda mais fina para ficar ainda mais impressionante. Beleza, pessoal? Então, de maneira geral, cara, eu acho que se o Felipe Franco tá nesse show, o Felipe Franco teria muitas chances. Eu acho que certamente ele estaria à frente do Kaique, e devido ao fato de o Diogo não ter vindo no seu melhor, principalmente de costas, eu acho que seria muito possível o Felipe vencer até o Diogo e brigar pelo título ali com o Vinícius Matheus. Novamente, contra o Vinícius Matheus, o Felipe venceria, na minha opinião, de frente, com uma certa escala de vantagem de pelo menos 2 pontos também, e aí teria que ver com relação ao árbitro central, que seria o Tamer, qual seria o tamanho da vantagem do Vinícius Matheus para as costas do Felipe Franco. Lembrando que o Vinícius Matheus venceu o Diogo apenas por 1 ponto, na pose de costas, né? E certamente a pose de costas do Diogo tem um pouco a mais de detalhe do que o Felipe ali. Então fica a questão, né? Quem venceria? Vinícius Matheus ou Felipe Franco? Quero saber a opinião de vocês. Deixem seus comentários. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!